Oi, gente. Meu nome é Júnia Andrade e eu vou falar para você sobre a redação da VUNESP. Não é? Você não está me vendo porque eu vou abrir aqui um monte de página na tela do meu computador mesmo para bater esse papo com você. É o seguinte, a gente quase não encontra materiais da VUNESP para concurso, assim, comentados da forma como a VUNESP corrige a sua prova de redação. A gente encontra muito para vestibular, para concurso público. Se você fizer uma varredura, você vai encontrar poucos materiais que trabalham de forma técnica. Aberta, eu digo assim, aberto aqui em rede para você pegar dicas, etc. Então hoje eu vou comentar sobre a VUNESP. Tem muito tempo que o pessoal me cobra este material, não é? Então hoje eu fiz uma reserva exatamente para falar desta banca. E para falar para vocês o que tem de positivo, o que tem de negativo, quais são os riscos, a gente vai fazer uma compreensão, assim, de certa forma, bastante proveitosa, que é bom anotar. Por quê? Você passa em concurso como? Escrevendo bem? O que você chama de escrever bem? Escrever bem para concurso público é respeitar critério, tá certo? Então eu sempre digo isso para o aluno. Você não precisa ser um excelente escritor para você produzir sua melhor redação, em absoluto. Passa no concurso quem consegue exatamente compreender os critérios de correção e produzir uma redação que cumpra todos aqueles critérios que a banca usa, tá certo, para poder fazer a correção do seu texto. Então a primeira coisa que você tem que compreender nesse processo todo é a forma como as bancas formulam seus temas. Cada banca tem uma pegadinha, cada banca tem uma forma de pensar os seus temas. Então eu trouxe aqui um tema que é bem padrãozinho VUNESP, o que acontece em 80% das provas da VUNESP. A banca te traz um conjunto de textos, certo? Ela gosta de fazer um bom rol textual para você ter uma noção do que é que ela está trabalhando, tá certo? Mas pouco proveito você vai tirar desses textos. Eles são meramente motivadores, basicamente dizendo isso. E aí a banca te dá o comando, ela te pede uma dissertação argumentativa, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, né, com base nos próprios critérios da banca, para você usar a norma padrão, sim, gramática, né, expressar dentro do ponto de vista formal da língua. E você vai trazer seu ponto de vista sobre esta questão aqui. O primeiro dos erros, né, que os candidatos cometem é não perceber todas as palavras que estão presentes no tema. Então nós temos aqui, a banca está pedindo para o aluno falar sobre construção de usinas hidrelétricas e seus impactos, ou seja, seu impacto socioambiental. E a banca pergunta como solucionar esse problema. Bom, quem lê os textos motivadores, né, tem um lado que é bacana e tem um lado que é complicado. Por quê? Quando você vai ler os textos motivadores, eles vão falar sobre várias questões aqui e você pode acabar se confundindo. Eu vou só chamar a sua atenção para alguns detalhes. E isso a banca faz de propósito, tá? Por exemplo, primeiro, ela vai falar da nossa matriz energética, tá bom? Da produção de energia elétrica no Brasil. Então ela vai falar que a maioria vem exatamente de usinas hidrelétricas, que é o cerne do assunto dela. Depois ela vai falar sobre a hidroeletricidade como fonte de energia, né? É uma fonte de energia renovável, tá certo? Então ela vai falar do lado positivo da produção de eletricidade via hidrelétrica, certo? E no texto 3 é que ela trata da construção de hidrelétricas e vai tratar do lado negativo. Por quê? Porque a produção de energia elétrica, bem ou mal, é renovável, tudo bem? Né? Até porque não acontece nada demais com a água. Agora, na hora de construir a hidrelétrica é que vem todo o problema ambiental, porque você tem que destruir determinados lugares, por exemplo, que estão conservados ambientalmente, atinge as populações ribeirinhas, os indígenas, etc., lugares sagrados e tal, não é? E aquilo desaparece, aquilo vai virar um mar depois. Então a construção é que é danosa. Ora, o que acontece com o aluno de concurso? Ele lê naquela atenção da prova toda, ele começa a não prestar atenção a alguns detalhes. E veja que a banca está falando sobre a construção de usinas hidrelétricas e seus impactos socioambientais. Muitas vezes os alunos leiam as usinas hidrelétricas e seus impactos socioambientais. Aí o aluno fala do lado positivo e do lado negativo, como ele leu lá em cima nos textos. Só que não existe um lado positivo na construção das hidrelétricas para o meio ambiente. O ato de construir, não. Então tem que prestar muita atenção exatamente ao que você está lendo, tá certo? Para você não fazer uma abordagem
parcial. Por quê? Porque toda vez que a VUNESP organiza um tema, ela vai pensando nessa possibilidade de parcialidade. E eu vou mostrar para vocês por quê. Isso está lá no critério que ela usa. Ela, ela constrói. Todas as bancas são assim, elas constroem primeiro os critérios que querem, e a partir da construção dos critérios, que vai acompanhá-las em todos os concursos públicos, elas vão formular os seus temas. Por isso que os temas têm estruturas internas, pessoal, que levam as pessoas a ferir aquele critério que a banca propôs, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Bom, e aí a banca te faz uma pergunta. É muito comum a VUNESP trabalhar com essa estrutura, né? Que estrutura? Questionamento e um e, um ou aqui no meio. Por que ela faz isso? Porque ela trabalha com a tangencialidade do tema, tá? A gente vai ver isso aí. Muitas vezes o aluno bate nessa primeira parte e trabalha muito mal a segunda parte, porque ele não presta atenção. O texto, se você tem um e no meio, ele tem que ter um equilíbrio entre o primeiro elemento e o segundo elemento, tá certo? E um detalhe, veja que a banca pediu aqui um como solucionar. É muito natural também que os alunos falem de soluções sem falar de causas ou de consequências. É muito natural que aconteça isso. O que vai acontecer? A redação fica incoerente. Você vai ferir um dos critérios mais rígidos dessa banca, que é a questão da coerência, tá certo? Bom, então prestou atenção, você já entendeu a formulação do tema. Toda vez que eu estiver diante de um tema da VUNESP, eu tenho que prestar atenção nas relações e ou, não é, que ela me fornece, um e um possível ou. E tem que prestar atenção quando ela fala de soluções, eu não posso ter solução sem ter um problema, tá bom? Tudo bem? Você tem que ter as causas desse problema para você vir a comentar sobre soluções, ou pelo menos as consequências desse problema. Porque ou a solução atinge a raiz do problema, que é a causa, ou ela atinge a consequência, que são os efeitos gerados por aquele fato que você está analisando, tá bom? Bom, vamos lá então, aqui nos critérios, né? Como que a banca avalia. Isso daqui, gente, esse material, vocês só recebem quando vocês terminam o concurso público e vão ter acesso à vista da prova de vocês, ao espelho da redação de vocês. E aí a banca libera para você entender que critério ela usou. Por quê? Esses critérios lá no edital, quando você abre um edital de redação da VUNESP, eles são divididos em 3 partes, né? Que é o tema. Mal a banca vai trazer uma série de elucidações sobre o tema, mas são elucidações técnicas, então a gente que é professor que tem que fazer para você essa tradução, digamos, entre aspas, né? O tema, a estrutura, que vem aqui em gênero e tipo, que isso aqui se chama estrutura lá no edital, e por último a expressão, que são os elementos linguísticos e a coesão, tá bom? Ela divide essas 3 partes, até bastante detalhista no edital, mas não é detalhista em termos de ser esclarecedora. Então eu trouxe para cá os critérios para você entender. Ora, você vai ver que a banca vai trabalhar desde o 0 até o 3. É a forma conceitual. Nesta passagem aqui, o que é mais comum? O que as pessoas erram quando a gente recebe, por exemplo, eu sou professora, tenho mais de 20 anos de lida com concurso público, né? Então termina um concurso, meu e-mail enche de redação. Júnior, por favor, analise para mim se cabe recurso. Daqui a pouco eu faço sobre os recursos da VUNESP, que são dramáticos, mas vamos lá. O que ela analisa, basicamente? O que as pessoas erram, basicamente, quando você está trabalhando aqui no âmbito do tema? Gente, as pessoas erram, primeiro, você vai ver que a banca trabalha muito com a palavra tangencial. Vou colocar aqui outra canetinha para ficar mais, se você conseguir trocar a cor, para ficar mais interessante. Veja que a banca gosta muito de usar a palavra abordagem tangencial, porque ela já sabe que vai acontecer. A abordagem incompleta, ela já sabe que vai acontecer isso daí. Porque ela trabalha com 2 partes, esperando que você erre uma das partes. Então é muito natural, né, que o aluno, por exemplo, preste atenção à palavra energia, certo? Ou preste atenção à expressão hidrelétrica e não preste atenção à expressão construção de. Porque são 2 problemas. A hidrelétrica funcionando, ela não é danosa para o meio ambiente. Pelo menos ela é menos danosa, melhor dizendo. A hidrelétrica em construção é que é danosa. E a banca pediu para falar da construção dela. Então ela já sabe. Então muita gente já cai aqui. Né? Uns 50% dos alunos já se perdem aqui nessa primeira parte. Tá certo? E outra.
né? O aluno ou ele fala de energia, ou ele fala de usina hidrelétrica, ou ele fala da construção delas. Quando ele fala da construção delas, ele já pegou a sequência. Porém, ele esquece da segunda parte, que é trabalhar os impactos socioambientais. Então tem que ficar atento a isso aqui, certo? A questão é que a banca pediu soluções, né? Então é muito comum o aluno apresentar soluções para problemas dos quais ele não falou, porque ele ficou com aquela influência do texto motivador na cabeça dele e ele simplesmente vai direto às soluções. Tem que tomar cuidado, tá? Quando a banca já joga para soluções ou joga para consequências de alguma coisa, sabendo que a pessoa não vai abordar a primeira parte. Então essa é a primeira dica. Você tem que entender que uma estrutura. Toda vez que você vai estudar qualquer tema para concurso, qualquer tema, que o aluno fala assim, Júnior, o que você acha que é em concurso? Concurso X. Eu falo, gente, aí eu vou lá, dou as minhas ideias. Eu sempre falo, ó, a gente estuda causas, efeitos e possíveis soluções. A gente diz que são possíveis soluções, por quê? Porque quem dera essas coisas tivessem soluções definitivas, elas não têm. Então são sempre possibilidades de você diminuir, reduzir um problema, tá certo? Reduzir um efeito e tal. Então são possíveis soluções. Qualquer tema, se você for falar de racismo, tem que pensar causas, consequências, efeitos são consequências, tá? E soluções, ou seja, a pessoa tentar mitigar os problemas relacionados ao racismo. Se você vai falar de violência contra a mulher, tem que saber exatamente essa cadeia aqui. Então, em redação para concurso, se você não consegue entender essa cadeia, sua redação realmente vai tangenciar. O que vai acontecer é que as pessoas, em sua maioria, e aí vem a peneira do concurso, que explica por que algumas pessoas ficam e outras saem, a maioria passa aqui no item 2. Ela fica com 2/3 da nota, na casa dos 70%, tá, gente? O que não é uma nota interessante para, dependendo do concurso público que você esteja fazendo. Por que não? Porque aqui tá todo mundo que escreve como todo mundo escreve no Brasil, basicamente. A gente tem pouca leitura, a gente tem pouco foco, né? Preste atenção muito pouco às palavras e naturalmente nós vamos tangenciar, tá bom? Agora, vendo esse vídeo, naturalmente, né, assistindo esse vídeo, você pode prestar atenção um pouquinho mais nessa questão e melhorar muito a forma como você aborda os assuntos. Bom, mas é o critério B, o campeão de reprovações em concurso, né? Manda muita gente para casa e não para o serviço público. O que acontece com o critério B? A banca vai trabalhar o que ela chama de tipo textual, que aqui ela vai confundir um pouquinho com gênero, é natural que as bancas usem essa abordagem, e vai trabalhar coerência, é o grande trunfo dela, né, em cima daqueles meninos que ficam pro funil. O que é o funil? Ora, tirou o povão que vinha correndo junto, né, ficaram os maratonistas, as pessoas que rendem mais na redação. Então ela começa a reparar agora exatamente a técnica textual e não mais a abordagem do assunto. Se a pessoa tem domínio do que está por trás, do esqueleto do texto, da técnica de construção do texto. E aqui, por exemplo, é normal o aluno fugir totalmente ao gênero e ao tipo previsto? Não, não é normal. Só se ele tiver com muitos problemas textuais, é muito raro. É normal ele fugir ao tema, que também vai ter problema, vai receber um 0, tá? Mas fugir à estrutura, de modo geral, não. O que acontece é que o aluno acaba caindo aqui no item 1, que é a construção de textos híbridos. O que é construção de texto híbrido, professora? Vamos lá, vou voltar aqui à prova de redação que eu trouxe para vocês como exemplo. A banca pediu para construir uma dissertação argumentativa. Uma dissertação argumentativa é aquela dissertação em que você expressa ponto de vista. E veja que ela é redundante, ela ainda diz, ó, expressando seu ponto de vista, né? Sobre a construção de usinas hidrelétricas e seus impactos ambientais e como solucionar esse problema. Durante muitos anos, as pessoas entenderam que ponto de vista é você concordar com alguma coisa ou discordar desta coisa. Nem sempre vai ser assim nos concursos. Aliás, na maioria das vezes, não. O que a banca chama de ponto de vista é o seu olhar, tá certo? O seu olhar sobre o que você chama de solução e o que você chama de problema. Então, por exemplo, você vai apontar, quando a gente fala de impactos ambientais causados por hidrelétricas, a gente fala de um rol enorme de impactos ambientais, né? Para quem entende o assunto, então vem lá
se a pessoa fizer um brainstorming, por exemplo, ela resolver pensar uma tempestade de ideias e jogar isso no papel, né? O que vai acontecer? Ela vai listar uns 10 impactos ambientais no mínimo. Só que a redação não tem espaço para 10. E daí vem seu ponto de vista, o seu processo de seletividade da informação, tá? Você terá que acionar esse aspecto textual que, embora não esteja no processo de correção da VUNESP, ela vai analisar, como é que eu vou dizer para vocês? Embora não esteja no processo seletivo, de correção da VUNESP, ela vai analisar se você foi seletivo. Quando eu digo que não está no processo, é que a VUNESP não usa esse conceito de entender que um problema é melhor do que outro. Algumas bancas sim, a VUNESP não. Eleja os seus problemas e suas soluções. Eu só quero ver se vai ter coerência. Basicamente é isso. Então é uma das redações mais fáceis de serem produzidas. Por exemplo, a FCC já é altamente seletiva. Ela quer saber, dentre aqueles problemas que você apresentou, vislumbrou como impactos, né, por exemplo, aquelas consequências, né, que você viu que são impactos, ela quer saber quais foram aquelas que fogem ao senso comum, ou seja, as que são mais elaboradas. Então, isso seria lá na Fundação Carlos Chagas, tá bom? Só para você ter uma ideia, fazendo um comparativo entre bancas. A VUNESP não. Se você trouxer um impacto bem popular, não tem problema não, desde que a solução encaixe, né? Exatamente como, vamos dizer, fio e tomada naquela solução, naquela situação, tá perfeito. Então você tem que olhar, selecionar esses impactos e selecionar a solução para esses problemas, né, de forma coerente, de forma casada. O que é dissertação argumentativa? Por isso que eu vim aqui. Vamos lá. Dissertar de forma argumentativa é expressar ponto de vista. Mas você expressa ponto de vista apenas a partir de questões personalíssimas, por exemplo, de questões do seu ponto de vista sem nenhum tipo de comprovação? Não. Então, na hora que você disserta, a dissertação ela tem uma questão muito importante. Primeiro, o tempo verbal. Isso aqui muita gente não para pensar nisso, tá? O tempo verbal de uma análise, que é a dissertação, se centra no presente. E como a banca adora solução, né, é do presente para o futuro. Certo? Você não se centra no passado, porque não tem como você solucionar o passado. Olha que interessante. Isso é dissertação, tá? Você saber que o tempo verbal da dissertação é presente. Ocorre que alguns alunos, né, no afã de fazer um histórico de alguma coisa, vão para o passado. Eles vão migrar lá para o passado. O que acontece? Ao irem para o passado, acabam caindo na narração. E aí aqui se forma o chamado hibridismo estrutural. De jeito nenhum. Concurso público não dá. Mas eu vi uma redação de um vestibular, que a VUNESP do vestibular é outro processo de correção, são outros critérios. Aí a banca aceita. O Enem, por exemplo, aceita passado, aceita a estrutura híbrida, porque está analisando a forma como as pessoas pensam estruturas textuais criativas. É diferente do concurso. O concurso é duro, né? Então ele tem uma estrutura mais de concreto mesmo. Dissertação argumentativa, então eu só quero dissertação argumentativa. Até porque amanhã, quando você estiver no serviço público, você só pode fazer aquilo que a lei determina que você faça e não aquilo que você quer fazer. Então, por isso que essas propostas são jogadas dessa forma. Então, gente, cuidado para não misturar estruturas textuais. A dissertação ela é feita do presente. Esse é o primeiro dado, tá bom? Segunda questão, muito comum, ainda no campo da produção textual, né? Muita gente, aí eu falo para vocês, bastantes pessoas erram o item 1, mas uma carga enorme de concursandos erram exatamente o item 2. Por quê? Porque as pessoas tendem a circular a informação. O que é circular a informação, professora? É atrapalhar a progressão textual. Por quê? Ora, a banca, né, te traz um tema. Então, você tem a introdução, tem o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você traz a abertura do assunto, naturalmente, né? E é normal que na introdução você prepare a redação para o desenvolvimento, ou seja, você faça uma síntese daqueles caminhos que você quer seguir no seu desenvolvimento. O que acontece? Vamos supor que aqui na introdução você apresentou
Por exemplo, lá está falando de impactos, né? Então você apresentou duas consequências, certo? Ou seja, dois impactos, dois efeitos para a construção, gerados pela construção de usinas hidrelétricas. Então o tema foi bem claro, ele fala de efeitos e quer soluções. E aí você, assim que terminou a introdução, você resolve desenvolver estes efeitos. Você vai lá para o desenvolvimento. Então, no segundo parágrafo, você trabalha o efeito A. E quando você chega ao terceiro parágrafo, você vai trabalhar o efeito B. Porém, você não satisfeito de só trabalhar o efeito B, você entra com mais um pouquinho de A para dar aquela sensação de que está completando um assunto. Aqui acabou sua vida no concurso. Por quê? Porque você circulou, você não progrediu, você voltou, você deu ré. Isso é que é circular, você fica girando, resgatando o passado. Circular, gente, na redação é igual aquele namoro mal resolvido. A pessoa parte para outro, mas não esquece o anterior. Então não gera bem nenhum para a pessoa. E a mesma coisa na redação. Toda vez que você volta sem entender o que é o chamado encaminhamento, existe a volta na redação que é produtiva, existe a volta que é um caos, tá certo? Que é a circularidade, que é danosa e vai te tirar do concurso público. Então, cuidado, você não deve atrapalhar a progressão das suas ideias. As suas ideias precisam seguir. O que faz a volta é a coesão, que são artifícios linguísticos que a gente usa para ligar partes do texto, para o texto não ficar solto também, sem nenhuma colinha entre suas partes, tá bom? Então, atenção a isso. Outra questão que é muito comum, né? Aqui eu já vou pegar no item 3 do processo avaliativo. Olha só. Quando a banca. Aqui vem o funil, é aquele funil, né? Ficaram os bons, só que o concurso quer os melhores, certo? Gente, os desequilíbrios entre a estrutura, entre as partes que compõem a estrutura dissertativa. O que é desequilíbrio? Ora, a introdução e a conclusão são as partes periféricas de uma dissertação. Elas precisam ser breves, ocupando ali 5, 6 linhas, por exemplo, numa redação de 30 linhas. Por quê? Porque a introdução é meramente uma apresentação, uma espécie de sinopse do que você vai desenvolver, tá bom? De abordagem, de trazer o assunto para o texto, abertura. E a conclusão é o fechamento, é o momento em que você traz as propostas de intervenção, as soluções, etc. Certo? Você vai amarrar isso aqui na conclusão. Porém, apesar de a banca ter pedido soluções naquele tema da construção das hidrelétricas, você vai ver que ela fala também de impactos. Impactos são os efeitos gerados pelas hidrelétricas. O desenvolvimento é a parte em que você... Olha, o nome já diz desenvolvimento. É a parte desenvolvida da redação. Então é aqui que você vai trabalhar os impactos. Tá bom? Os problemas gerados pelas hidrelétricas. Júlia, eu posso trabalhar as soluções aqui? Até pode, de certo modo sim, tá? Casando com cada impacto. Mas o importante é que a conclusão é o local das soluções. Então você tem que tomar um cuidado para você não circular. Ainda tem essa questão. E quando você está no desenvolvimento, a gente espera que aqui você trabalhe com ideias. Por exemplo, as ideias são os impactos A e o impacto B, tá certo? E as exemplificações, o desenvolvimento desse assunto, tá? Ou os porquês que esses impactos acontecem. Você pode trabalhar, por exemplo, os impactos das causas. Nada te impede de fazer isso aqui, tá bom? Pode trabalhar algum exemplo, pode trabalhar algum autor, pode trabalhar com números. Então a banca espera que você desenvolva a questão um pouco mais. Tem aluno que faz 3 parágrafos. E aí você olha, a introdução está do tamanho do desenvolvimento, do tamanho da conclusão. O que vai acontecer? Amiguinho, você ficou aqui na casa dos 75%, 80%. Você não atingiu os 90%, 95%, 100% da redação. Por quê? Porque essas partes não são iguais, elas são exatamente bem diferentes, né? Como se eu tivesse a introdução aqui, o desenvolvimento aqui e a conclusão aqui. Professora, seria mais ou menos 2 parágrafos aqui? Sim, 2 ou 3 parágrafos aqui, depende do tanto de assuntos que você propôs aqui na introdução, tá bom? Então tem que tomar cuidado. A banca percebe com os olhos, tá? Esse tipo de construção errada. E aí, vamos mais, né? Questão C, elementos linguísticos. O que as pessoas erram mais? Bom,
Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: toda redação em concurso vai ter sempre erro gramatical. Não tem jeito. Mesmo o cara que tirou 100 pontos, ele vai ter um erro gramatical. A Júnia fazendo redação no concurso pode ter erro gramatical? Pode. Tô lá fazendo um concurso público, correndo contra o tempo, sem querer deixar escapar uma palavra sem acento. Pode acontecer. Tanto é que a banca perdoa. Ela diz, olha, ela vai te dar total aqui se você tiver pouquíssimos erros, certo? E que erros, né? Ela vai uma palavrinha errada, uma falta de um acento, assim, uma coisinha, uma concordância. Se a redação estiver perfeita, eles simplesmente dão os 100% dos pontos, porque eles não vão te prejudicar porque tem alguma coisinha ali. Não. Mas o que aperta as pessoas? Gente, o que a banca mais odeia, certo? E que ela mais pune são os coloquialismos. Às vezes a gente pega redações em concurso público com muitos erros gramaticais e notas altas, mas o cara não tem um coloquialismo. O que é um coloquialismo, professora? Expressões populares ou vocabulários inadequados, por exemplo, também pode ser uma questão, tá? As chamadas informalidades. Todas as vezes que você cismar, né? Todo momento que você cismar, que você está colocando uma expressão muito popular, é melhor você abrir aspas e usar essa expressão. A pessoa quer dizer, por exemplo, né? Que tal produto está em alta. Em alta é uma expressão popular. Então, ficou com medo? Coloque aspas, tá bom? Por quê? Porque você vai proteger aquela região da correção. E aí vem aquelas piadinhas, né? Então, vou abrir aspas do início ao fim. Vai tirar zero porque eu não tenho o que corrigir, tá bom? Então, não. Você vai colocar aspas somente sobre a expressão que você, na sua cabeça, você cismou que essa expressão não tá legal e você não consegue pensar, não tá dando tempo de você pensar em outra expressão vocabular. E outras são as imprecisões de vocabulários. Alunos usam muitas palavras, como o mesmo, usam a expressão onde, exatamente onde não se deve usar onde, né? Usam através de. Então você tem que saber, conhecer essas palavras, pesquisar vocabulário. Vou dar uma dica. Se vocês entrarem nos manuais de redação oficial de qualquer instituição pública, existem lá expressões coloquiais e seus substitutivos, tá bom? Então você pode prestar atenção à substituição dessas expressões. O segundo erro grave, para a gente finalizar o nosso bate-papo, é a coesão. Aí é um erro um pouco mais sofisticado, merece estudo, né? Bastante estudo, merece correções, a pessoa tem que corrigir, tem que comentar com você que aquele processo de coesão não está bom e você pode ter prejuízos sérios. Por quê? Porque a coesão é um erro grave. A coesão é exatamente a colinha que vai repetindo algumas partes do texto, sim, às vezes sim, mas de uma forma inteligente, de forma a ligar as partes do texto para que haja entre eles, né, a chamada articulação, entre essas partes, perdão, articulação textual, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Bom, gente, essas dicas que eu passei para vocês são as dicas da VUNESP, tá certo? É a forma como a VUNESP enxerga seu texto. Cada banca, conforme eu disse, enxerga seu texto de uma forma, tá bom? Bom, se você gostou das dicas, quer estudar conosco, no Turma de Redação, né, que esse curso, jogar lá no Google, Turma de Redação, você vai achar o nosso curso. A gente tem os cursos para a VUNESP, sempre tem. Quem vai fazer a prova do TCM São Paulo, né, esse vídeo é bastante interessante, pessoal do TCM São Paulo, a gente tem o curso de redação para o TCM com 5 redações, que também temos também lá para a gente de fiscalização para as áreas específicas. A gente também tem 5 redações e tem 4 questões discursivas específicas de área, que é área de administração, área de ciências contábeis, ciências jurídicas. Então, quem pega o curso aqui embaixo pega 9 propostas, pega 5 redações mais 4 discursivas. Aqui tem o português da VUNESP como brinde, a gente coloca também ali 10 horas de língua portuguesa, questões comentárias da VUNESP como brinde para você. Interessante, né? Se o pessoal perguntar. Juna, os temas que tem aqui no TCM do curso para todos os cargos são os mesmos temas que eu vou encontrar, por exemplo, nos cursos específicos? Não. Por que a gente não repete? Porque tem aluno que gosta de comprar 2 temas, tá bom? Comprar 2 cursos. Aí conversa com a gente aqui no Turma que a gente dá um desconto para você estudar. O importante é você passar no concurso público, tá bom? Pessoal, só para finalizar, né, uma dica final aqui, vou pegar uma redação. Não vou ler a redação, não. Eu só vou mostrar para vocês como é que vocês erram facilmente. Aqui eu peguei uma redação que ficou na casa de 70%, mais ou menos 75%.
da nota, né? E um detalhe interessante que eu falei sobre o recurso da VUNESP. É bom você passar num concurso da VUNESP de cara e não esperar a fase recursal. Por quê? Vocês vão ver que a VUNESP não anota nada na redação. Nada, absolutamente. Você não sabe o que foi que você errou. Então, quando você vai recorrer contra o discursivo da VUNESP, gente, é recorrer no escuro. Eu, particularmente, eu tenho uma certa preguiça de montar recursos contra a VUNESP. Por quê? Porque eu enxergo os erros que o aluno cometeu, mas eu não enxergo os erros de correção que o examinador viu. Então, eu tenho que argumentar em cima de tudo, tá certo, da VUNESP. Às vezes produz resultado, às vezes não. Mas vamos lá. Essa redação, por exemplo, o que foi que a aluna errou? Olha que interessante, vamos lá? Ela diz, ó, é inegável que a construção de usinas hidrelétricas acarreta, né, eu não vou corrigir os erros gramaticais não, tá? Só para não retardar mais o vídeo. Acarreta diversos problemas socioambientais à comunidade local. Então ela disse, foi lá no tema, né? Então falou da construção, acertou, falou de problemas socioambientais, ou seja, são os impactos, eu traria a palavra impacto, tá bom? Diante dessa situação, muito boa coesão, ó, usando o pronome anafórico correto, vírgula, é preciso que sejam realizados estudos acerca do impacto ambiental, né, bem como sejam feitas audiências públicas junto à população do lugar afetado. Vocês vão ver que ela está falando exatamente das soluções, né? Porque se você fizer um estudo do impacto ambiental antes de construir, você não vai ter aqueles impactos sendo gerados. E se você discutir com a população, né, a população vai poder opinar, ou seja, o poder público permite essa discussão com a população, ela pode opinar sobre a execução dessa obra. Então são processos de solução muito válidos, inclusive previstos em lei. Mas o que está ruim? Ela não fala que são soluções. Ela fala que é preciso que sejam realizadas. Ela quase transforma o texto numa injunção. Tá certo? Então, faltou essa questão aqui. O que vai acontecer? Então, olha só, a ausência de precisão vocabular do próprio tema já está atrapalhando a aluna. Aí o examinador vai percebendo. Quando chega aqui no segundo parágrafo, é que ela vai falar da solução. Ó. Para solucionar os impactos, devem-se né, realizar estudos. Estudos devem ser realizados. De impactos ambientais, muito bom. Ela vai falar do papel do Ministério Público. Aqui tá ótimo. Tá? E ela pegou exatamente a primeira solução que ela trouxe, que é dos estudos, eu acho que eu ia rima, né? Se eu não estou enganado, dos impactos ambientais. Então vamos lá. Quando a gente chega ao segundo argumento dela, ela vai falar das audiências. Só que ela vai falar das audiências lá para baixo. E ela resolveu aqui trabalhar uma causa, exatamente no meio. Gente, aqui que ela perdeu nota. Ela perdeu o concurso aqui. Por quê? Porque ela foi falar de um assunto que não foi, primeiro, vislumbrado no tema e muito menos previsto na introdução. Porque ela poderia ter falado dessas causas se ela tivesse feito a previsão introdutória. Então nós perdemos a articulação textual. Então é como se você criasse uma situação diferente. Sabe aquela brincadeira do namoro que eu falei? Não é? Você está em uma outra situação. Você sai para se encontrar com alguém que você conheceu no Tinder da vida. E essa pessoa leva outra pessoa. Aí quando você vai ver, a pessoa que essa pessoa levou é a mãe dela, ou a mãe dele, né? O que isso tá fazendo ali? Não foi combinado previamente que iria. É diferente. Tá vendo como é que é o texto? É a mesma coisa da vida social da gente. Se você parar pra pensar o texto, olha, isso aqui eu não posso fazer porque eu não faria na minha vida social. Você aprendeu a escrever texto, porque texto é linguagem. E linguagem, pessoal, são os nossos arquétipos em manifestação. Então, é o nosso comportamento social. O texto traz isso aqui. A aluna em momento nenhum combinou essa causa. E nem a banca combinou com ela essa causa. Então, como não houve uma combinação introdutória, nem houve uma combinação no tema, aqui está o problema, né, que a levou a uma situação bastante ruim, tá? Nessa apresentação da redação dela. Perfeito? E aí ela vai finalizar, não é? Ela fala, portanto, com o intuito de evitar a remoção inescrupulosa e indevida de pessoas que residem no entorno das hidrelétricas, além de frear efeitos irreversíveis ao meio ambiente, é preciso que o poder realize estudos de impactos ambientais e audiências públicas. Enfim, a conclusão é o momento que você pondera suas ideias principais e traz as propostas de intervenção mesmo, tá? Então, o drama foi esse espaço aqui das causas. Foi isso aqui que acabou com ela, tá bom? Pessoal, boa sorte para vocês, bom trabalho. Precisarem, peguem os dados do turma de redação, né, que acompanham esse vídeo. E a gente está na área, né, venha conversar conosco, tá? Sucesso no concurso público!